Hoje é 26 de junho de 2012. Dando continuidade ao trabalho de pesquisa historiográfica que realizo na cidade de Jacareí, estado de São Paulo, Brasil, hoje eu encontro com Indalécio Vilar. Hoje eu encontro com Indalécio Vilar. Indalécio Vilar Neto. Indalécio Vilar acompanhou a existência da fábrica de biscoitos Jacareí. Este é um trabalho de produção historiográfica que realizo para compor para a cidade de Jacareí, minha cidade natal, a historiografia local, abordando todos os aspectos que fazem parte do patrimônio cultural de Jacareí. E a fábrica de biscoitos Jacareí, com certeza, aparece como um elemento muito importante nesse patrimônio histórico, nesse legado histórico dos jacarienses. Boa tarde, Indalécio. É com imenso prazer que eu venho conversar com você e eu gostaria que você nos contasse toda essa história da fábrica de biscoitos, da sua família e da sua vivência na fábrica de biscoitos. A fábrica de biscoitos Jacareí... A fábrica de biscoitos Jacareí foi fundada em 1899 pela viúva Mâncio Dias, que era uma senhora daqui de Jacareí que ficou viúva e com os filhos pequenos ela começou a fazer esse biscoito para vender para as famílias amigas e começou a vender na linha do trem e, consequência, foi aumentando e foi até 1941, 42, quando o meu avô, Indalécio Vilar, comprou e transformou realmente no nome Biscoito Jacareí, que até então ela era conhecida a fábrica de biscoito da viúva Mâncio Dias. Biscoito Jacareí foi o meu avô que montou, fez. E aí ela cresceu com o meu avô, daí meu pai, em 1954, 53, foi para a fábrica, já administrava a fábrica, meu avô mudou para Mogi das Cruzes, meu pai, o Hilário Vilar, mercadante, foi para a fábrica e ficou até 1980, quando eu assumi, em 1980, eu vim para a fábrica, já trabalhava com meu pai desde criança, desde 14 anos, né, trabalhava com ele lá, e daí eu fiquei até quando a gente passou para o meu tio, Regis Vilar, e ele vendeu a fábrica um ano depois. Então, que a gente passou, ficou o Regis, que ficou com a fábrica e vendeu. Então, o nome do seu pai é? Hilário Vilar Mercadante. Da mãe? Ivani Zonzini Vilar. E Mercadante era o avô? Não, o espanhol inverte o nome do pai primeiro, depois o nome da mãe. Mercadante é minha avó paterna, Maria Aparecida Mercadante. Daqui mesmo de Jacareí? Daqui de Jacareí, família daqui mesmo. Ela era filha do Juca Mercadante, que é irmão do Pompílio Mercadante. Que é o mais famoso, é o Dr. Pompílio, né? Sim. Então, o tio Pompílio é irmão do meu bisavô. A minha avó faleceu, acho que uns 2 anos atrás, com 101 anos. E Mas quem o pai e a mãe da avó, quem era? Do meu avô? O pai e a mãe da sua mãe. Da minha mãe, Rio Grande Zonzini e Juraci Neves Zonzini. Família Zonzini, família de italianos, também imigrantes para cá. Vieram, aquela família que todos os filhos tinham nome de países, estados, umas coisas, uma curiosidade de Jacareí também, né? É, sim. A fábrica, ela era, desde que da fundação, né, ela vinha com produtos muito artesanais. O nosso biscoito era um biscoito muito manual, era 80% manual. No final, agora, quando foi vendida, ela tinha 80% era manual. Muito pouca coisa mecanizada. Então, ela se tornava um produto difícil de comercialização pelo custo, né? A mão de obra acabava ficando mais cara, então a produção acabava ficando meio limitada, por causa de ser manual. Então, a concorrência com as grandes era muito difícil. Quando começou, e meu avô começou a fazer o biscoito, exportar e expandir a fábrica de biscoito Jacareí para o Brasil inteiro, a concorrência era muito pequena de maquinário. Tudo era mais ou menos manual. E a gente praticamente era um líder de mercado nessa área, né? Tanto que as outras foram fechando e a gente se manteve. Só que quando começou essa mecanização, em 50 e pouco, 60, que começou a aumentar
as fábricas de biscoito mecanizados, perdeu-se o bonde da história aí. Achou-se que vamos manter a tradição, a nossa qualidade, vamos manter o biscoito manual do jeito que é, tal, porque a nossa fatia de mercado a gente tem. Acho que não se pensou que economicamente ia acabar ficando inviável o custo do biscoito, acabou ficando inviável. Então, chegou a hora que você ia na gôndola do supermercado, você não comprava qualidade mais, né? Você comprava preço. Então, o que era mais barato era o que vendia. Aí a gente acabou ficando para trás. E chegou uma hora que era difícil. Hoje, 12 anos depois que meu tio vendeu, eu acho que seria viável. Porque hoje as pessoas estão voltando a dar valor para essa coisa mais tradicional, mais artesanal, feita com ovo, com açúcar, sabe? Com mais qualidade de coisa, não só pó, mistura isso, mistura um monte de pozinho e dá vira um biscoito. O nosso era com açúcar, ovo, farinha de trigo especial, sêmola. Então era canela em pó, sabe? Era esse tipo de material mesmo que a gente usava, né? Então, você chegava lá, o cara estava quebrando um monte de ovo. Nossa, para que tanto ovo? Para fazer biscoito. Para que tanto açúcar? Para fazer pinga. Mas não ia tudo no biscoito, né? Então, coisa que hoje você não acha. Ingredientes genuínos. Genuínos. Era ovo mesmo, ovo quebrava, casca por casca, leite. A gente já no começo vinha de latão, né? Depois, não, no final já era de saquinho. Mas tinha que abrir saquinho por saquinho para colocar lá. Porque daí acaba ficando meio inviável o custo. E as pessoas não compravam isso, elas compravam um preço. Você se lembra dos tipos de biscoitos que vocês produziam? Lembro. Você pode citar alguns? Os mais famosos eram o biscoito Jacareí, que era um biscoito grande, o Flor Jacareí, o Siquilho, as duas rosquinhas, a doce e a salgada. A rosquinha salgada, que é chamada rosquinha de pinga, até a gente uma vez eu vi numa revista de receitas, rosquinha de Jacareí. E era muito próxima a rosquinha nossa. Tinha um pouquinho de diferença, porque tinha diminuído, era para coisa caseira, né? Não sei quem foi que deu, mas eu vi numa revista dessa, muitos anos atrás. Tem o palitinho paulista, a mofadinha, tinha 17 tipos, né, a gente tinha. Os mais famosos, eu acho que era o Flor Jacareí, que todo mundo falava que era aquele mais farinhento, né? Que a gente comia e não conseguia falar depois. O Siquilho para o meu gosto, não eram os mais gostosos. O Flor não era o mais gostoso, não, para o meu paladar. Mas era o mais famoso, que era o mais antigo, que era o que era vendido na linha do trem. Quando começou a fábrica de biscoito, os filhos da viúva, a Mâncio, elas pegavam uns tabuleiros e esse biscoito era embalado um a um, num saquinho. Então eles entravam na linha dentro do trem, na hora que parava o trem aqui na estação, entravam na linha do trem, dentro lá do trem, do vagão, e iam falando, biscoito de Jacareí, biscoito de Jacareí, biscoito de Jacareí. Não tinha esse nome a fábrica. Vendia-se o biscoito de Jacareí. Daí o meu avô que montou a fábrica de biscoito de Jacareí. Em 1964, 65, foi proibido usar o nome de cidade em produtos, indústria. Daí meu pai entrou com recurso no tribunal lá, e saiu uma súmula do tribunal falando que o biscoito de Jacareí poderia continuar usando o nome de Jacareí, porque não foi o biscoito que ficou conhecido pelo nome da cidade, sim a cidade que ficou conhecida pelo nome do biscoito. Até pouco tempo atrás eu tinha esse recorte do Diário Oficial. Então a gente pôde continuar usando. Hoje em dia acho que já pode, normal, não tem mais problema, mas naquela época foi proibido. Daí a gente ia ter que mudar o nome. Daí a gente entrou com esse recurso e eles chegaram à conclusão que a gente podia continuar usando. Então, e a lata foi criação também do meu avô. O meu avô era muito criativo. Meu avô foi quem começou com exportação, foi meu avô, Indalécio Vilar. Eu sou neto, Indalécio Vilar neto. Sim. Meu avô foi um homem muito criativo. Ele teve muito empreendedor, sabe? Ele montou uma revenda Ford quando ninguém pensava nisso, em 1904, foi quando ele foi embora para Mogi, 50. Montou lá em Mogi das Cruzes. Daí ele acabou indo para Mogi e meu pai acabou ficando na fábrica, né, de biscoito. Meu pai já trabalhava com ele. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Quando meu pai parou, eu já estava na fábrica há um tempo, continuei.
E esse meu tio, Regis, trabalhava junto com a gente, era sócio, com a morte do meu avô, ele ficou como sócio. Daí ficou eu e ele. Daí quando chegou uma hora que ele quis ficar sozinho, daí ele ficou sozinho e acabou vendendo um ano depois. Então, quando foi vendida a fábrica, você não estava... Não estava mais na administração. Não, estava só o Regis. Ele ficou de ficar um tempo para ver se ele compensava ele ficar sozinho e tal. No fim, acabou vendendo. Aí, nesse momento, a fábrica era só dele? Ou Era. também do seu pai? Não. O prédio ficou separado, mas a fábrica, nessa época, a gente passou a parte comercial toda para ele. A gente deu autonomia para ele resolver tudo. Daí ele vendeu e logo depois morreu. Então ficou uma coisa meio... E o prédio? O prédio continuou da família, nas mesmas proporções da sociedade, né? É de vocês ainda? É nosso ainda. O prédio até hoje é E nosso. quando, como você diz, a Viúva Amâncio começou, onde era o local que eles produziam? Lá mesmo, você sabe? ali mesmo. O meu avô era pequeno, era bem menor. Era uma casa? Era uma casa ali na rua Alfredo Schuring, onde seria hoje aquela Sorridente, onde era o varejo da fábrica antigamente. Sim. Ali. Daí o meu avô foi comprando os vizinhos e os quintais vizinhos e saiu lá por trás. Ele só não comprou da família da minha mãe, que era onde ela mora, ali na esquina, era da família, era um armazém do meu bisavô Zonzini. Entendeu? Ali eles não venderam. No fim acabou passando para outras pessoas da família, hoje que eles venderam para Droga 3, Droga 15. Né? Hoje ali é aquela esquina ali que o meu avô não comprou. O resto meu avô comprou e fez a fábrica por trás, assim, né? Você entra no Alfredo Schuring e Antônio Afonso. Onde hoje é o estacionamento. Hoje tem aquelas lojas na frente, né? Tem ali na frente, tem um estacionamento, tem o que mais ali? Tem toda a parte do Alfredo Schuring ali. Tem várias lojas ali, que foi reformado, foi feito loja, porque virou uma área muito valorizada, Alfredo Schuring, né? Alfredo Schuring é uma área valorizada, né? Acho que das áreas mais valorizadas da cidade. E a Viúva Amâncio chegou a fazer uma empresa com essa produção de biscoitos ou não? Não, ela tinha uma firma, mas era uma firma meio caseira mesmo, né? Ela não tinha nota fiscal, antigamente nem tinha muito disso, eu acho, 1800 e pouco, né? Ela tinha uns pedidos, uns salões de pedido, umas coisas assim que a gente tinha lá guardado de recordação. Meu pai guardava muito essas coisas, eu não guardei, porque na minha época já não tinha mais o que guardar também, né? Sim. É mais meu pai mesmo. Meu pai guardou muito dessas coisas, ele tinha mania de guardar fotos, não sei o quê. Daí as fotos a gente deu, não lembro nem para quem, se foi para o Luiz José, alguns que guarda foto antiga. E esses documentos a gente emprestou uma vez para uma escola fazer uma exposição e sumiu. Sumiu, não voltou? Não voltou. Daí não teve volta, não. A maioria das coisas desapareceu, foi perdido mesmo. Sabe como foi logo? Acho que foi logo que acabou sendo vendida a fábrica, sabe aquela. Eu fiquei muito triste quando vendeu, né? Porque eu nasci dentro daquilo ali, brincava de carrinho de rolemã na fábrica. E você conhecia as receitas e o. Conheço até hoje, sei, até hoje. Eu tenho. Hoje. Essa semana passada ainda estava mexendo em umas coisas, achei meu caderno de receita lá, entendeu? Eu sabia fazer tudo, todas as massas. E quando eu vim para a fábrica, eu quis aprender a fazer todas as massas. Porque eu acho que o único jeito de você saber mandar é sabendo fazer. Como é que você vai mandar sem saber fazer? Fica mais difícil, né? Então eu vinha de madrugada para aprender, vinha 4 horas da manhã para aprender, porque tinha algumas massas que eram feitas só de madrugada, por causa do tempo dela. Tinha massa que demorava uma semana para fazer. Você começava a fazer ela na segunda-feira, para você cortar ela, para assar na outra segunda. Era uma coisa de maluco. Então é antiprodutivo mesmo fazer um biscoito desse, entendeu? Sim. Porque você demora muito tempo para fazer. Você demora, sabe, uma coisa que você fala, meu Deus do céu, começo no sábado para assar na sexta, outra semana. É meio difícil, né? E todo esse modo de produção dos biscoitos de Jacareí, você se lembra e você sabe fazer? Sei fazer. Você tem escrito tudo isso ou não? Tenho. Ou tá só na sua cabeça? Não, tem. Ponto de massa, não tem como você estar escrito. Ponto de massa provavelmente, se eu for fazer, eu vou me perder as primeiras. Porque é mão, né? Sabe? Porque tem massa, eu tinha, por exemplo, três tipos de biscoito, que a massa era muito próxima. Uma saía mais seca,
Uma menos seca e outra mais molhada. Entendeu? O flor, a rosquinha salgada, a rosquinha doce, o flor, a rosquinha doce e a dobradinha doce. A massa era praticamente a mesma. Alguma variação de umidade da massa. A flor ficava mais úmida e cortava mais grossa, assim. As duas, tanto a dobradinha como a rosquinha, elas eram cortadas mais finas, cilindradas mais finas, só que a dobradinha era mais seca que a rosquinha. A rosquinha era menos seca, um pouquinho, ficava entre uma e outra. Então, dá diferença de sabor, inclusive, porque na hora de assar, assa diferente. Entendeu? A torra era diferente, a gente não usava nada de químico, né? Então, para o biscoito ter durabilidade, a gente torrava ele que nem pão torrado. A gente assava ele hoje e ele ficava na torra até amanhã, secando. Oi? Oi, Maria. Então, quando você passou a viver dentro da fábrica, né, que você cresceu na fábrica, o que você lembra da movimentação? Quantos empregados tinha? Olha, quando meu avô já era meu pai, né? Eu sou de 56, então já era meu pai que tocava há bastante tempo até. Olha, tinha acho que uns 50, 60 funcionários. A produção era assim, coisa de 100 toneladas mês. Daí, quando eu vim para a fábrica, a gente diminuiu muito a nossa venda quando proibiu-se a venda de biscoito na beira da Dutra. Antigamente, na beira da Dutra, não sei se você lembra, tinha aquele pessoal com aquela latinha que ficava fazendo assim. Então, era uma propaganda e vendia-se muito. Tinha muita barraca na beira da Dutra vendendo biscoito, como tem barraca de pêssego em Jundiaí, barraca de uva, não sei o quê, barraca de morango em Atibaia. Você passa na beira da estrada, o pessoal vendendo morango e tal. Antigamente, era biscoito aqui na beira da Dutra, nesse trecho de Jacareí e São José. Tá? Daí, só o biscoito de Jacareí? Só o biscoito de Jacareí e bala japonesa. A bala japonesa não era nossa, era do seu Tanicho. Eram as duas coisas que vendiam. Mas o carro forte, o que vendia mais era o biscoito de Jacareí mesmo, não era a bala. A bala até que não vendia muito. Não vendia muito. Não tinha tanta fama, né? Daí, quando o Sobral foi prefeito, São José, deve ter sido 60 e pouco, proibiu-se a venda de biscoito na beira da Dutra. Porque o Sobral era o governo militar, né? Mandava pouco naquela época. Daí ele falou que atrapalhava o movimento comercial da cidade de São José, a venda de biscoito na beira da Dutra. Não sei por quê, mas foi o que ele falou. E proibiu-se. Tanto que na beira da Dutra, no trecho de Jacareí, não tem nada vendendo. Você, em outros lugares, você ainda vê algumas coisas vendendo, mas na estrada federal, tal, vende. Na Dutra não vende. Foi o Sobral que conseguiu proibir a venda de coisa na beira da Dutra. Pelo menos nesse trecho nosso. Nesse trecho não pode vender nada. É proibido, não pode mesmo. Por causa do biscoito de Jacareí, que o Sobral conseguiu fazer isso para proibir. Não sei porquê, ele alegou que atrapalhava o comércio da cidade. A gente teve que... Proibiu-se, o pessoal que vendia teve que cumprir a determinação e pronto. Então, isso era uma propaganda muito grande e vendia muito. Daí caiu muito a produção, a gente tinha um varejo grande aqui na beira, aqui na cidade, na frente do Churig, que vendia bastante, tinha um movimento bom, e vendia para o Brasil inteiro, ia biscoito para o Brasil, saía de caminhão para o Brasil inteiro. Eram umas latas amarelas, grandes, assim, altas, sabe? Uma latona grandona, bonita. E a latinha azul, a lata amarela era para o biscoito a granel. E a lata azul era que essa lata amarela voltava. A lata azul vendia e não voltava, porque era a latinha pequena que era a mais famosa. Você ainda tem, não? Minha mãe tem uma, eu não tenho. Outro dia eu vi lá na Feira do Bexiga uma lata vazia para vender. Acho que estava por R$150 uma lata de biscoito de Jacareí vazia. Tinha garrafa de grapete e tal, e uma lata de biscoito de Jacareí. Eu falei, então, já biscoito de Jacareí já virou relíquia, né? Para vender na Feira do Bexiga, lá naquela feirinha lá Daí eu peguei. Então, a lata amarela. Lata amarela, não sei se minha mãe tem. Acho que não tem, não. A latinha azul, eu sei que ela tem uma, que eu ainda vi na casa dela esses dias. Mas a lata amarela, acho que não tem mais, não. Acho que a lata amarela não guardou. Que era grandona, né? Um trambolhão. E essas 60 pessoas, mais ou menos, que trabalhavam lá, elas tinham acesso às receitas? Algumas. Só o pessoal que era mestre de massa. Tinha o pessoal que fazia pão, padeiro,
bisbilhotava, até mais ou menos sabia, entendeu? Mas o ponto de massa, essas coisas, que era a parte mais técnica, eles não sabiam. Isso aí só quem fazia todo dia mesmo que sabia. Entendeu? Tanto que tem... Hoje se faz aqui em Jacareí alguns biscoitos, tipo de Jacareí, que foi gente que foi funcionária nossa, que faz. Ah, e sabe fazer. Mais ou menos. Não é igual. Sim. Eu já comi quase todos, quer dizer, o pessoal, pô, eu estou fazendo biscoito lá, traz para mim, sabe, para me dar de presente e tal. Eu experimento igual, não é. Lembra. Uns lembram mais, outros lembram menos, mas lembra. Igual não é, não. Por causa também da torra. O maior grande problema é a torra. Se você não torrar direito, ele fica duro por dentro. Você assa, o assar dele é complicado. Tem uma biscoito que você trabalha ele, põe na assadeira, ele vai para uma estufa, fica de 4 a 5 horas uma estufa crescendo. Daí, aquela estufa, você vai para o forno, tem a temperatura certa em cima e embaixo, passar. Não é forno de padaria, que forno de padaria é um forno úmido, tem que ser forno seco. Daí você, a hora que depois que ele assa, você tira e põe a gente punha nos carrinhos, umas peneiras, e vai numa torra. Tinha biscoito que ficava 24 horas a 100 graus para torrar. E hoje em dia as pessoas não conseguem ter uma torra. A torra é o tipo de forno. Não é, não. Depois de assado, era para ficar torrado, para tirar toda a umidade do biscoito. Depois de assado, ele fica por dentro, ele fica úmido. Que nem pão. Tá? Ele fica o miolinho dele fica úmido. Aí você põe na torra para secar, como se fosse fazer uma torrada daquilo ali. Sabe? Para tirar. Mas é um forno normal, que usa para assar o biscoito? Não serve para. Passar é passar. A torra é um outro tipo de forno que ele fica numa temperatura constante. Você põe a temperatura que você quer, ela vai até 100 e poucos graus, 130, 140 graus. Você põe 100 graus e deixa. Entendeu? Então tem biscoito que eu deixava 20. Não queima? Porque a gente sabia o tempo que tinha que deixar. Ele não queima, ele fica naquela temperatura constante. 100 graus ali, porque o 100 graus não vai assar, ele vai só torrar. Se você botar um bolo passar 100 graus, ele não vai assar, ele vai betumar tudo, vai ficar baixinho, entendeu? Você botar na sua casa, se pegar fazer um bolo de fubá e colocar a 100 graus, ele não vai assar, ele vai ficar embatumado, vai ficar um negocinho fininho assim, entendeu? Então, como ele já foi assado, daí ele ia para lá só para torrar. Como a mesma coisa que você faz pão torrado. Fatia o pão e põe no forno bem fraquinho para ele ficar torradinho, não é? Então, é a mesma coisa, a mesma altura. Baixo, então, por exemplo, tinha biscoito que ficava 24 horas, sem biscoito ficava 6. Ah, 24 horas na torra? Na torra. A gente assava, por exemplo, a gente assava ele agora no período da tarde, 2 horas da tarde. Então, 3h30 acabou de assar. Aí você encheu os carrinhos e punha na torra. Ele só ia sair no outro dia às 3h30 da tarde. Às 6h30 da tarde você tirava, daí você já tirava ele, já empacotava tudo e já liberava para fazer outra torra. Então você tem um limite de produção. Entendeu? Porque, a não ser que você tenha uma torra gigantesca. Meu pai tentou mecanizar essa produção, mantendo o tipo de biscoito, mantendo o mesmo tipo de biscoito. Ele tentou mecanizar, mas não veio gente da Alemanha ou da Itália, não sei, para cá para pesquisar, para fazer a máquina. Não conseguiram, desistiu. O cara desistiu, falou, não tem jeito. Com essa massa de vocês, não tem jeito. Ou vocês mudam a massa, ou então não vai ter como fazer. Daí não muda. Eu tive a ideia depois, mas daí já perdemos o bonde da história de lançar um outro tipo de biscoito, entrar na linha do biscoito mecanizado, sabe, sanduíche, creme crack, Maria, maisena, sanduíche, wafers, essas coisas, entrar nessa linha mecanizada e manter o tradicional. Então seria o biscoito de Jacareí, linha mecanizada, e biscoito de Jacareí, linha, como a gente tinha um nome. Mas daí não tinha dinheiro para fazer, sabe, não tinha apoio. Pô, a merenda escolar de Jacareí comprava 7, 8 toneladas na época de biscoito por mês. De biscoito de Jacareí? Não. No Tostines, entendeu? O creme crack, Maria, mas o Jacareí não. Que o imposto ficava aqui. Não comprava da gente. O Arouca comprou da gente. O Arouca, quando o prefeito, comprou. Foi o único prefeito que deu apoio a nível de comprar da merenda escolar, foi o Arouca. O resto, não.
Nenhum prefeito Aí comprou. as crianças de Jacareí comeram. Comeram biscoito de Jacareí no período do Arouca. Os 3 anos do mandato dele, os últimos 3 anos, foram 4, os últimos 3 anos, ele comprou metade do que comprava de biscoito para merenda escolar, ele comprou da gente. Porque tinha uma determinação também. Dele, né? uma determinação dele, do governo. governo dele. Ou é que tá, hoje com o PT talvez tivesse, não sei. O PT, pelo que a gente tem visto aí a nível das firmas, o PT está forçando as firmas a comprar coisas aqui de Jacareí, que é uma coisa muito certa, né? O Hamilton, pelo menos, está. O Marco Aurélio, eu não sei. Mas o Hamilton, pelo que eu tenho visto, está. Ele é uma coisa muito certa. O ICM fica aqui, o empregado fica aqui, tudo fica aqui. Na época do Arouca, eu lembro que o que eu vendia para merenda escolar, eu garantia a minha folha de pagamento. Então dava para manter. Dava para manter. Dava. Se eu continuasse vendendo para a prefeitura a mesma coisa que eu vendia para a prefeitura, provavelmente a gente não tivesse fechado, não tivesse vendido. Porque mantinha, não sobrava grandes coisas, não sobrava. Mas também não fechava no vermelho. Entendeu? Porque quando eu assumi a fábrica, a gente produzia uma média de 20 toneladas mês, era pouco. Daí a gente começou e foi para 40, 50 toneladas mês. Metade do que fazia na época do meu avô. E manteve-se nesse patamar um tempo bom. Daí começou a cair, eu consegui encartar, eu conversei com a Arouca, eu consegui vender para a prefeitura, deu uma melhorada de novo, deu uma respiradinha. Porque não é só vender para a criança comprar, entendeu? Comer na escola. Porque a criança come na escola dela, vê no supermercado e pede para o pai comprar, entendeu? Então, começou a ver que aqui em Jacareí era a cidade que eu menos vendia biscoito. Eu vendia mais biscoito no Vale da Ribeira do que vendia aqui. No registro, comia mais biscoito de Jacareí do que Jacareí. Eu falava, mas Jacareí biscoito é terra do biscoito. Aqui em Jacareí ninguém come. Aqui o pessoal come outras marcas de biscoito. Come Tuxem, Tostines, Piraquê, menos o Jacareí. É uma piada, mas é verdade. E era pelo preço. Você acha que era pelo preço? Eu acho que muito era pelo preço, e Santos de Casa não faz milagre também, né? O pessoal gostava de dizer que a Jacareí era a terra do biscoito, mas para dar de presente. Comprava o biscoito para levar de presente, entendeu? Mas, você comeu o biscoito, se você fizer uma pesquisa hoje aqui em Jacareí, a fábrica fechou há 12 anos. Você pegar uma pessoa de 30 anos, quantas comeram biscoito de Jacareí, você vai achar uma minoria. Você conhecia? Conhecia, mas nunca comi. Porque não era um biscoito que atraía a criança. Que quem compra biscoito é a criança. O pai compra o que o filho quer, pô. O filho quer aquele biscoito que tem cheirinho de morango, que tem o desenhinho do patinho, que tem não sei o quê. Sabe? O biscoito de Jacareí não, era uma coisa antiga, era uma coisa de velho. Que eu falava, às vezes, o biscoito vai acabar junto com os velhos. Os velhos estão morrendo tudo, vai acabar o biscoito. Não vai ter jeito. O biscoito da velharada com banguela, os dentes tudo quebrado, não faz biscoito mais, não tem mais jeito. É brincadeira. Sabe? Eu vendia muito mais, em Registro, que é uma cidade menor que Jacareí, eu vendia muito mais biscoito lá, vendia acho que 2 ou 3 vezes mais lá do que eu vendia aqui em Jacareí. Tirando a beira de Dutra, que não seria um consumo da cidade, né? E quando o Arouca deixou de ser governo, você chegou a conversar com outro governante que entrou sobre isso, não? Cheguei, mas não deu. Porque além da questão de manutenção econômica, né, financeira da empresa, você tinha a noção do biscoito como um elemento do patrimônio cultural. E era bom, né? Então eu tenho 2 filhos mais velhos, e quando eu chegava em casa, a minha ex-mulher falava para mim, esse menino não quer almoçar, não sei o quê, achava ruim. Oh, meu Deus do céu. O biscoito era um biscoito. Eu falava, não quer comer. Eu falei, mas o que ele comeu? Pô? Ninguém come e não quer comer nada. Ele comeu um pacote de palitinho. Eu falei, então não precisa almoçar, pô. O que vai ter de almoço? Macarrão. Eu falei, comeu muito melhor palitinho do que macarrão, entendeu? O palitinho era um biscoito, por exemplo, que a gente tinha para 100 quilos de farinha, iria 60 quilos de açúcar e 80 dúzias de ovos. Então você fala, então ele comeu um pacote de biscoito, meio quilo de palitinho, não comia meio quilo, 300 gramas de palitinho, ele comeu ovo, açúcar, entendeu? E farinha de trigo especial, Então, não precisa comer mais nada. Macarrão tem o quê? Água e farinha, mais nada. Não tem nem ovo. Macarrão desse que você compra, não tem ovo, pô. Entendeu? Então, você vai fazer o quê? É melhor ele comer macarrão ou comer o biscoito? Melhor comer biscoito. Uma vez eu estava em Paraibuna, eu tinha em casa de São Sebastião, estava indo para São Sebastião, e um dos restaurantes pediu
biscoito, e o vendedor não ia fazer aquele dia. Eu falei, põe no meu carro que eu levo. O problema de ser dos familiares, né? Põe no meu carro que eu carrego. Cheguei, parei no restaurante e estava descarregando o biscoito, eu mesmo descarregando lá no bar lá. Chegou um senhor e falou assim, pô, você é da Fábrica Biscoito Jacareí? Eu falei, sou. Ah, porque eu estou vendo aí o biscoito e tal. Onde é que eu acho esse biscoito de São Paulo? Eu falei, olha, poucos lugares tem. Eu dei os lugares. Por quê? Porque a escola do meu filho pede que a gente mande de lanche, se possível, biscoito Jacareí. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ele é um biscoito mais firme, então ele para mastigar, entendeu? Para o maxilar é bom, e pelos nutrientes do biscoito. Ele prefere, se for mandar biscoito, procurar mandar o de vocês. Eu falei, nossa, me dá o nome da escola, né? Eu peguei até mandei um pacote, um monte de biscoito para a escola de presente, né? Falei, pô, difícil isso acontecer, né? Mas a gente vendia muito pouco em São Paulo, sabe? Na cidade de São Paulo, que é o grande mercado de tudo, a gente não conseguia entrar por causa de preço. Então era, sabe? Você não tem incentivo de ninguém, sabe? Dos órgãos públicos, ninguém que procura te ajudar, sabe? Não é te ajudar, não te atrapalhar. Sabe, as pessoas não conseguem entender algumas coisas. Uma das coisas que me atrapalhou muito, porque a gente, firma pequena, por exemplo, meu vendedor chegava no supermercadinho do bairro, que era o que comprava biscoito nosso. Tá? As grandes redes é impossível de vender. As grandes redes querem tudo para eles, menos nada para a gente. Então não dava para vender. Se eu vendesse para a grande rede, me quebrava. Então não tinha condição de vender. Então a gente vendia para o supermercadinho vizinho, né? Os pequenininhos. Daí a gente chegava no supermercado, o cara falava assim, me deixa 100 pacotes de biscoito, deixa tanto desse, tanto daquele, tanto daquele. Eu falava, ia tirar a nota, eu falava, não, me deixa meia nota. Eu falava, mas eu não posso, a gente tira a nota inteira. Então eu não quero nada. Daí o que você faz? Ele não precisava do meu biscoito para viver. Eu precisava dele para me viver. Entendeu? Não, deixa meia nota. E a fiscalização não consegue entender isso, sabe? Está errado, está errado. Então eu devia ter um jeito de eu pagar o imposto dessa meia nota, sem dizer para quem eu vendi. Porque, sabe, eu não era uma Coca-Cola, que uma Coca-Cola chega num barzinho e fala, vou deixar, quantas caixas deixa? Deixa 10. Vou tirar a nota. O cara, não quero nota. Então não deixa a Coca-Cola. O cara fala, então não deixa a nota. Ele precisa da Coca-Cola para vender, para viver. Ele precisa da cerveja Brahma para viver. É diferente do biscoito Jacareí, que ele não precisa para viver. Se ele tiver biscoito Jacareí lá, ele vende. Se ele não tiver, ele vende outro. A fiscalização vem. Toda a farinha, ela sai do controle regulador do Estado, do governo. Então, o governo, o moinho, ele precisa tirar nota de farinha para poder comprar farinha, trigo. Tá? Então, ele compra tantas toneladas de trigo, ele tem que apresentar tanta tonelada de farinha que ele vendeu. Então, a farinha de trigo vem para a indústria, tudo com nota. Não vem 1 quilo sem nota. Daí você vai vender o biscoito, então você compra 1.000 quilos de farinha, isso aí se transforma em 950 quilos de biscoito. Porque tem perda de umidade, essas coisas. Transforma em 1.000, vai, também. Transforma em 1.000. Tá bom. Daí eu fui vendi 500, porque vendi meia nota. O que eu fiz com as outras 500 quilos de biscoito? Entendeu? Ele fala, não, joguei fora. Você pode até falar, mas você jogou fora 500 quilos hoje, 500 quilos amanhã, 500 quilos depois da manhã. Pô, meu amigo, como é que você está conseguindo se manter? Aí fica muito na cara que você está fazendo maracutaia, né? Daí, se você não vendesse com meia nota, você não vende, você quebra antes de vender. Daí o governo vem e te quebra porque você não pagou imposto. Daí fica difícil. Então, o pequeno aqui no Brasil é muito difícil. Quase impossível de você tocar. Então, para vender para um órgão público, é legal, porque você vende tudo com nota. Então, você não tem fiscalização, não tem exceção. Sabe? Quanto você vendeu? Eu vendi 20 toneladas. Está aqui. Cadê as notas de 20 toneladas? Está aqui. Quanto você comprou de farinha? 20 toneladas. Está aqui as notas também. Entendeu? Acabou. Fim de papo. Não tem... E é diferente do pão, por exemplo. O cara vende no varejo. Se ele vendeu 100 pães ou 500 pães, não importa muito. Ele vai na maquininha lá e tira a nota consumidor. É diferente de uma indústria, que não tem como nota consumidor. Como é que eu vendo consumidor, vendo minha produção no consumidor? Não tem como. Eu vendo... Então, tudo isso ajudou a fechar a Fábrica Biscoito. Há pouco tempo atrás, eu até comentei com o pessoal da prefeitura até, que a prefeitura devia montar uma Fábrica Biscoito Jacareí como escola. Como uma escola.
Hoje, eu ainda tenho ex-mestre de massa meu, ativo, com condição de trabalhar. Não talvez de ele fazer a massa, que já deve estar com 60 e poucos anos, mas de ensinar a fazer. Ensinar ponto, ensinar tudo. Entendeu? Hoje ainda é viável, por mais um tempo ainda é viável, daqui a pouco não é mais viável. Enquanto ainda estão vivos. Enquanto tem gente viva, mais alguns ou outros que trabalharam lá ainda estão vivos, ainda dá para tentar fazer. A prefeitura, de repente, montar uma escola. Hoje está muito, uma escola de aprender a ser padeiro. Vai aprender a fazer biscoito. A prefeitura vai montar uma fábrica de biscoito para servir na merenda escolar. Você daria a receita? Daria. Eu tenho a receita, eu dou, sabe? Passo o know-how todo, vou trabalhar nessa fábrica até o negócio engrenar, se precisar, entendeu? Fiz isso a vida inteira, gosto de fazer, mas daí precisa um pouco de vontade política também, não sei. Porque além da questão econômica e vontade política, é uma questão de cultura política, cultura política. A cultura política da Sim. preservação, Sim. Né, da criação história. E da transferência de história. Eu lembro que quando começou a cervejas aqui em Jacari, que saiu na época do Aroca até, que saiu ele fez uma revista da Terra do Biscoito, a capital da cerveja. Teve gente que ficou ofendidíssima com a história. Eu não. Vinham lá na fábrica, você não vai fazer nada? Eu falei, fazer o quê? Não, aí, você viu esse negócio aqui da Terra do Biscoito, a capital da cerveja? Eu falei, mas é verdade. Quanto que eu produzo de CM para a cidade? Quanto que o emprego que eu dou? Entendeu? A cerveja é uma coisa que vai, de repente, levar o nome de Jacari para outro lugar. Não levou. Acho que o biscoito levou mais. O biscoito acho que divulgou mais a cidade do que a cerveja. A cerveja tem em vários outros locais. Então, mas deve dar muito mais imposto, deve gerar muito mais imposto, né? Então é muito mais interessante para os órgãos públicos a cervejaria. Um museu da cerveja, um museu do biscoito não tem. Daqui a pouco eles vão fazer um museu da cerveja aqui em Jacari, né? Já foi trocando de nome, já era Brahma, virou Ambev, a Kaiser virou uma outra lá, sei lá. Porque nessa questão do biscoito, quando eu converso com você, tem a questão da história, né, esse patrimônio histórico, e tem também a questão da importância da produção do biscoito como patrimônio histórico artesanal, né? Artesanal, né? Você tem uma receita, você tem um meio de produção, você tem um modo de produção de um produto que faz parte da história de Jacareí. Porque até 10 anos atrás, ele era produzido do mesmo jeito que era produzido em 1890. Quando foi fundada, 1899. E você conhece alguma outra fábrica que faça ainda biscoitos desse tipo ou não? Não, aqui em Jacari tem uma, não. Aqui em Jacari algumas padarias fazem, tá? Mas não é igual. Mas é mais ou menos o mesmo estilo. Deve ser feito à mão, praticamente mais ou menos a mesma coisa. Que são pessoas que trabalharam na fábrica, foram padeiros, não maceiros de biscoito, eram padeiros que trabalhavam lá, que aprenderam a fazer. Dos maceiros e biscoiteiros ainda existe algum? Existe, o Armando José dos Santos. Foi um mestre de massa nosso durante... Olha, quando eu fui para a fábrica em 74, mais ou menos, 73, 74, ele já estava lá. E ficou comigo até o final. Quando eu vendi, quando o Regis vendeu, ele saiu. Daí, outro dia, eu encontrei com ele e ele falou, André, por que você não monta uma fábrica de novo? Eu falei, mano, não tenho mais nem idade para isso, né? Começar tudo de novo. Então, ele falou, se você montar, com você eu volto a trabalhar. Eu trabalhei com vocês, não trabalho com mais ninguém. Tanto que ele aposentou e nunca mais trabalhou. Com você eu volto a trabalhar. Eu falei, não, vamos ver, não sei o quê. Tem hora que eu tenho vontade. Dá vontade. Tem vontade de montar de novo, fazer de novo, sabe? Voltar para aquela coisa do biscoito Jacareí. Mas aí se você parar para analisar, você fala, meu Deus, hoje não, sabe? Você começar de novo, comprar maquinário, entrar no mercado de novo, brigar no mercado de novo, e para ter os mesmos problemas que eu tinha. Problema de distribuição, por ser pequeno, problema de nota, sabe? Vai ser a mesma coisa, não vai mudar. Sabe? Você vai... Hoje em dia você não tem mais esse problema de meia nota. Tem. Sabe? Não adianta entrar pau só com a peneira. Tem. O fiscal vai vir sabendo que eu tenho esse tipo de problema e vai me pegar e vai me multar. Então, o que eu ganhei num ano, eu pago de multa no final do ano. Então, não adianta. São coisas que é perda de tempo. Então, não. Existe hoje criou-se uma outra maneira para a pequena indústria não precisar vender sem nota.
Tá bom, então você vai pagar pagar por estimativa, criar algum outro jeito. Não criou-se jeito nenhum. Então, em vez de punir o comerciante lá na frente que compra sem nota, que faz questão de comprar sem nota, ele vai punir o pequeno que, se não vender com meia nota ou sem nota, ele não vende, quebra. Entendeu? Então, é difícil. E né? os equipamentos foram vendidos também? Muita coisa foi sucateada. Muita coisa foi sucateada. Muita coisa foi junto com a fábrica quando o Regis vendeu. Muita coisa o Regis deu. Muita coisa o Regis vendeu para ferro velho. Entendeu? Teve coisa que foi para ferro velho. O forno, por exemplo, foi para ferro velho. E a hora que desmontou, um forno que estava montado no mesmo lugar há mais de 50 anos, pô, a hora que desmonta ele, não monta nunca mais, né? Porque tudo que tinha que lacear e ajeitar, ajeitou. Daí desmontou, não encaixa mais nada, não dá mais encaixe. E os fornos funcionavam com que energia? Elétrica. Elétrica. A gente teve forno a lenha durante muito tempo. Daí o governo soltou um subsídio para... pagava metade da energia para usar o forno elétrico. E o forno elétrico é mais prático, sabe, do que o forno a lenha. Não é melhor, é mais prático. É quase igual, mas mais prático. Daí meu pai mudou, eu não estava na fábrica nessa época, meu pai mudou para o forno elétrico e quando depois de um certo tempo cortou-se esse subsídio, mas daí você já não tinha mais o forno a lenha, daí tem que continuar, né? Então, a luz nossa, a gente gastava muita energia elétrica. E os fornos eram brasileiros? Não, ou importado, veio da importados? Itália. Italianos. E veio o pessoal da Itália para montar. Eles vendiam e vinha uma equipe de lá da Itália montar. E essa adaptação de fornos foi seu pai que fez? Porque na dona... Foi. Dona Não, foi meu pai. Foi meu pai. Ainda não Foi meu pai. Na época do meu avô ainda não utilizava, era só forno a lenha. Depois que meu pai assumiu, que foi trocado esses fornos por forno elétrico. Ficou com forno elétrico e forno a lenha. E foi acabando a lenha gradativamente, porque com a dificuldade de estoque de lenha, com tudo isso, foi diminuindo. Chegou uma hora que não tinha mais, sabe? E o prédio se tornando muito central, então meu pai foi tirando a área de produção e transformando em área de comercial, né, para locação, não sei o quê, e transformando essa parte de depósito, que era depósito grande de lenha, não sei o quê, em área de produção de biscoito, entendeu? Que era mais interna, era uma área mais para dentro do imóvel, não era tão na beira da rua, né? E você se lembra do movimento da Estrada Velha Rio-São Paulo? Ali na frente? Não. Ela é antes de mim. Eu lembro do varejo ali, né? Com o varejo, eu trabalhei no varejo muito tempo, no balcão, no varejo muito tempo. Mas não em Estrada Velha. O pessoal saía da Dutra e passava por dentro do Jacareí para comprar. Não em Estrada Velha Rio-São Paulo, acho que ela aí foi antes. A Dutra deve ser de 50, eu sou de 56. Então, quando eu fui para a fábrica com 14 anos, mais ou menos, já era normal, era o centro, aqui já era centro de cidade, né? E teve alteração, o seu pai comentava se tinha tido alteração no movimento? Do movimento da venda de biscoitos? Não, porque vendia na Dutra. Porque levava para vender lá. Vendia na Dutra, tinha aquelas barraquinhas na beira da Dutra que vendia muito. Vendia assim, 30% da produção, que era uma produção alta na época, vendia só na beira da Dutra. Sabe? No varejo nosso mesmo, não vendia tanto. Nunca vendeu tanto. Mesmo depois, quando parou a Dutra, o varejo nosso vendia, mas vendia pouco. A gente começou a vender nos postos de gasolina da Dutra. No restaurante do Frango Assado, no Dragão, todos esses postos da Dutra, tinha biscoito Jacareí dentro do posto. Não na beira da Dutra, como era antigamente, que era o pessoal parava e comprava e ia embora. Não tinha, daí começou a ter que parar o carro para comprar. E na ferrovia? A ferrovia eu não cheguei a pegar também, porque quando a ferrovia aqui acabou, mais ou menos, acho que antes de eu nascer também, de movimento de trem, assim, de todo dia, o dia inteiro, que nem tinha antigamente, acho que acabou antes de eu nascer, não sei. Eu lembro do trem passando na cidade, mas... Já não vendia? Não, mas já não vendia. Não, eu não. Desde que eu fui para a fábrica, já não vendia mais. Tinha um bar na estação que comprava biscoito e vendia lá. Mas vender dentro do trem, não mais. Não mais, já não vendia mais. E para o exterior? Olha, na minha época ainda foi alguma coisa para os Estados Unidos. A gente tinha aprovação do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é ele que aprova, para alguns tipos de biscoito. Vendeu para a Argentina, América do Sul,
alguma coisa, pouca coisa de Europa, mas era mais por exportação dirigida, um importador que vinha, comprava tanto de biscoito em lata, sempre em lata. Levava, porque a lata tinha durabilidade maior, né? Já era lá aquela lata padrão, 4 tipos de biscoito, e ia embora, né? Aí tantas latas e ia, já era sempre em lata. Exportação sempre em lata, nunca em pacote. Você se lembra da cidade naquele período? Da cidade de Jacareí? Cidade de Jacareí, se mais pessoas produziam biscoito? Não, só nós. Jacareí nunca teve outra fábrica de biscoito. Nunca teve. Só teve a nossa. Por exemplo, contemporânea ao período da Viúva Mâncio, existia outra produção? Alguns outros italianos que também faziam biscoito? Não. Teve, bem no final agora, pouco antes de ser vendida, teve uma família de... Antes de 2000, antes do ano 2000 praticamente. Perto de 2000, eu acho. Perto de 2000. Teve uma família que fazia um biscoito lá no Santa Maria, mas era uma coisa caseira. Não era uma fábrica, não chegou a ser fábrica, acho que nunca. Acho que até sumiu, nem sei mais, nunca me ouvi falar. Falaram desse biscoito, tá? Ouvi falar algumas vezes. Nunca comi, não posso dizer se era bom ou era ruim, mas falavam dele. Não sei se era bom ou se era ruim. Existiu, mas antigamente, na época da viúva, na época nossa e tal, que eu saiba, nunca teve biscoito. Biscoitos produzidos pela senhora Berardinelli. Você ouviu falar alguma vez? Não. Nem seu pai nunca comentou nada a respeito. Não. Eu saiba não. Se fazia, devia ser muito caseiro lá atrás, que não, sabe, talvez uma roupa desse, mas era uma coisa de ser indústria, de vender, ter produção de venda e tal, acho que não. E esse tipo de biscoito no resto do Brasil, alguém tem alguma produção de biscoitos em alguma outra localidade do Brasil que do mesmo estilo que a fábrica de biscoitos produzia? Não, acho que não. Que eu conheça, não. Existia, mas foi fechando, né? Sim. A gente foi, acho que a última que inventou. Chegou uma hora que não teve mais jeito nenhum. As grandes vão engolindo, né? Certo. Vão pegando, tomando mercado. E quando foi vendida a fábrica, foi vendida também a receita? Foi. Ou todas elas? Todas. A receita já era meio de domínio público, né? Foi passado, foi dado o livro de receita e tal. A pessoa levou a receita. Hoje, quem comprou não tem mais nada a ver com a fábrica. Ela fechou, simplesmente fechou, abandonou. Hoje o pessoal que faz é o pessoal que tinha receita por ter trabalhado lá. Entendeu? Por ter trabalhado então, a pessoa jurídica da fábrica de biscoitos de Jacareí era essa mesmo? O nome não? Fábrica dos Biscoitos Jacareí Limitada. Ela não existe mais. Ela não foi existe. vendida Não, foi vendida, não. A marca Biscoito de Jacareí foi vendida. A pessoa jurídica não. A pessoa jurídica ainda continua. Continua com o Regis. Mesmo ele tendo morrido, continua com ele. Até hoje tem ser feito algumas coisas lá, não sei. E a marca não é utilizada por quem comprou? Não, perdeu a marca. Ele não renovou a marca, perdeu. Hoje ninguém tem a marca. Hoje a marca voltou para mim. Porque como ele não renovou, para poder renovar, tem que ter eu poderia renovar. Porque o último dono fui eu. Para eles, o último dono fui eu. Sim. Então você ainda poderia... Reativar. A marca Biscoito de Jacareí poderia. A marca Biscoito de Jacareí poderia. E não foi vendido todas as marcas, né? Foi vendido só o Biscoito de Jacareí. O jacaré não, aquela marquinha do jacaré continua nossa. Sabe aquele jacarezinho que tinha? Sim. Aquele jacarezinho. Eu tinha, por exemplo, Siquilho Jacareí, Palito Jacareí, Flor Jacareí. Todos os tipos de biscoito eu tinha registrado. Esses não foram vendidos. Esses continuam nossos. Foi vendido só a marca Biscoito Jacareí, que seria a latinha. Então, esse biscoito Santa Helena, por exemplo, ele tem lá Biscoito Santa Helena de Jacareí. Entendeu? Ele foi de Jacareí, ele foi Biscoito de Jacareí, Santa Helena no meio. Ele não pode usar Biscoitos Jacareí, ele não poderia usar. Porque isso aí não é dele. Certo. Entendeu? O Biscoito Jacareí hoje voltou para mim se eu requisitar. Não requisitei, está lá. Se um dia eu quiser requisitar, eu posso requisitar. Você já pensou a respeito das leis de incentivo à cultura? Porque não, nem sei. Biscoitos, essa produção de biscoitos pode ser praticamente classificada como um bem cultural. Imaterial. Imaterial, né? Porque é um modo de fazer um produto que faz parte de uma história e tudo mais.
E aí teria possibilidades de você inscrever algum projeto a nível nacional, né, que trabalha com mais seriedade, com mais compromisso com o patrimônio. Poderia escrever a nível nacional um projeto de reconstrução e de recuperação praticamente dessa linha de produção de biscoitos Jacareí, porque praticamente garante a preservação de um legado histórico-cultural de produção de biscoitos da cidade. Eu não sabia de produção artesanal. Não conheço nada a respeito disso. Tá. Nunca procurei saber, não conheço. De repente, até se fosse viável, né? Hoje em dia, o capital para você montar é muito alto, né? É forno, é torre, é maceira, é cilindro, é mesa, sabe? Tem uma série de coisas que acaba sendo muito alto e a gente tinha. Vendeu-se e agora para você comprar, o custo é outro, né? Não consigo comprar. Eu até teria gente para trabalhar. Para voltar a trabalhar com gente que trabalhou comigo, se eu sair para a rua, eu cato quase todos. Os que não morreram, voltam todos. O pessoal adora. Cada vez que alguém fala, eles querem saber, você não monta de novo, não sei o quê. Eu falo, vontade até deles dar. Eu morro de dó deles não terem conhecido. Sabe, eles não conheceram. O Felipe ainda era dono da fábrica quando ele nasceu, mas não lembra. Lembra, Felipe? Passou o tempo. Passa. Agradeço muito a sua colaboração em contar essa parte da história, né? E o seu pai e a sua mãe, eles contavam alguma coisa para você? Eles lembravam muito sobre as coisas de Jacareí antigas? Eles contavam? Existiu alguma coisa que eles contaram para vocês sobre a cidade de Jacareí antiga que você se lembra de modo muito persistente? Não, acho que não. Nada é só a história da família, né? Do meu avô, da família Donzini, esse nome meio atrapalhado, né? Das coisas. É mais essas coisas, assim, as histórias, os prédios, aqui era a casa do seu bisavô, aqui era a casa não sei de quem, entendeu? Coisas assim, só, na cidade, a respeito. Não fala isso, não. Bem. Que eu lembro, não. Tá? Ok, muito obrigada. Obrigada. Hoje é 26 de junho de 2012. E, dando continuidade ao projeto de construção da historiografia de Jacareí, abordando o patrimônio histórico-cultural, eu converso com Indalécio Vilar Neto. Indalécio foi proprietário da fábrica de biscoitos Jacareí, e hoje Indalécio nos dá a sua colaboração para construir parte dessa história. Desenvolve esse trabalho de pesquisa, de patrimônio cultural e genealogia no Brasil, Portugal e Itália. Trabalho com as teorias da história, história oral e microhistória. A história oral pode contribuir trazendo para nós pesquisadores fatos e revelações novas que talvez alguns documentos não possam nos dar. E a memória de cada um pode nos apresentar essas revelações. Trabalho também com a microhistória, que é uma teoria da história criada por italianos, e essa microhistória, ela visa partir da história de cada indivíduo que participou de um processo histórico na sociedade e revelar de modo global e contar a história de modo global a partir da vivência de cada indivíduo, a sua colaboração e tudo aquilo que ele traz dentro de si como memórias de um determinado fato ou de um determinado elemento, podendo assim dar continuidade a um processo de construção da história do patrimônio histórico-cultural de Jacareí. Os biscoitos Jacareí fazem parte dessa história de Jacareí. Constitui um bem imaterial que permanece na memória
de Indalécio Vilar Neto, pois ele, como ator social da história, viveu dentro dessa fábrica, cresceu dentro dessa fábrica e poderia, inclusive, reconstruir uma fábrica assim, com o mesmo modo de produção, com as pessoas que ainda estão vivas e que também trabalharam na antiga fábrica de biscoitos, podendo, assim, também reconstruir, na atualidade moderna e contemporânea, um modo artesanal de produção de biscoitos. Um modo artesanal que provavelmente é exclusivo dele, pois ele tem em sua memória, pois até hoje não foi feito nenhum tipo de registro histórico sobre a fábrica de biscoitos Jacareí. Então, Indalécio Vilar Neto aparece como um ator social da historiografia jacariense que participou de um elemento do patrimônio histórico ligado à história local, à economia, à própria história do desenvolvimento da cidade, e ele possui dentro de si esse bem imaterial, que são as receitas dos biscoitos Jacareí e também o modo de produção artesanal destes biscoitos. Esta possibilidade que Indalécio Vilar Neto possui como ator social que construiu parte da história do desenvolvimento local com a sua produção de biscoitos artesanais, ela poderia se tornar parte de um projeto de utilidade pública para a cidade de Jacareí, fazendo, por exemplo, a reorganização da fábrica em função de ensinar essa técnica, que atualmente permanece só dentro da sua memória, dando a transferência dessa técnica para outras pessoas, alimentando, inclusive, o processo de modo de produção dessa técnica de biscoitos artesanais. Nós agradecemos muito a Indalécio Vilar Neto e família pela colaboração e garantimos que esse registro histórico será divulgado e perpetuado para a história de Jacareí. É mais uma página que eu, Cezira Papera, pesquisadora de patrimônio cultural e genealogia, contribuo e escrevo da história da minha cidade de Jacareí.